Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o sexto ano. E nesta aula, o intérprete Darley e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre o máximo divisor comum. E aqui nós vamos apresentar o máximo divisor comum ou o maior divisor comum, tá? E nós usaremos a sigla MDC entre os números 28 e 42. Então, nós vamos iniciar aqui com o método convencional, tá? Que é aquele onde nós apresentamos os divisores de cada um dos números, depois apresentamos os divisores que são comuns e logo depois nós apresentamos o maior entre os divisores comuns. Nós vamos iniciar apresentando os divisores de 28 e 42, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, os divisores de 28, tá? Relembrando aqui, né, a nossa aula sobre os divisores de um número natural. Então, os divisores de 28 são 1, 2, 4, 7, 14 e 28, tá? E agora nós vamos apresentar os divisores de 42. Os divisores de 42 são 1, 2, 3, 7, 14, 21 e 42, tá? Então, depois que apresentamos aqui os divisores de 28 e 42, nós vamos colocar aqui os divisores, tá? Colocar aqui os divisores que são comuns aos dois, tá? Então, nós temos aqui os divisores comuns, o 1, o 2, ó. Percebam aqui que nós temos o 1, o 2, que é comum. Também nós temos aqui o 7, ó. Percebam que o 7 é comum aos divisores desses números. E também o 14, ó. Então, 7 e 14 são os divisores comuns. Eu coloquei aqui como DC. Agora eu vou apresentar aqui o maior, o máximo, tá? Que é o maior. O maior divisor comum entre os números 28 e 42. Então, aqui, nos divisores comuns, nós temos aqui como maior divisor comum o número 14. Agora, nós vamos apresentar o cálculo do MDC entre os números 28 e 42 pelo método prático, tá? Então, nós vamos colocar aqui o 28 e o 42, tá? E vamos decompor esses números em fatores primos. Então, nós vamos apresentar aqui deste lado, ó, um número primo, o menor número primo que divide 28 e 42 ao mesmo tempo. Como eles são pares, então o menor número primo que divide 28 e 42 ao mesmo tempo é o número 2. Então, 28 dividido para 2, 14. Tá? Você realiza aqui a divisão de cada um desses números. Então, 42 dividido para 2, nós temos aqui 21, tá? Então, quando encontrarmos um número que é divisor comum, tá? Nós vamos aqui destacá-lo, tá? Nós vamos aqui circular, tá? Identificando que ele foi um divisor comum. Então, agora o meu olhar se volta aqui, ó, para os números 14 e 21. Então, vou apresentar aqui o menor divisor primo, que divide 14 e 21 ao mesmo tempo, que é o número 7. Então, 14 dividido para 7, 2. E 21 para dividir para 7, 3. Como 7 foi um divisor comum, então nós vamos aqui
destacá-lo, tá? Destacamos aqui, circulando o número 7. Pronto, agora vamos analisar aqui os números 2 e 3. Apresentar um menor divisor primo entre os dois. Não temos, tá? Então, quando isso ocorre, eu vou reservar aqui um deles e apresentar o menor divisor primo do outro número. No caso aqui, 2. O menor número primo que divide 2 é 2. 2 dividido para 2, 1. Como 2 não foi um divisor comum, tá? Para os números aqui apresentados, neste caso, o 2 e o 3, então nós não vamos circular, tá? Então, agora nós vamos apresentar o divisor, né? O menor divisor primo para 3, que é o próprio número, né? 3. Então, 3 dividido para 3, 1. Pronto, nós encerramos aqui a decomposição, né, em fatores primos. Agora, nós vamos apresentar o MDC, o maior divisor comum entre esses dois números, tá? Pelo método prático. Então, eu vou colocar aqui, tá, o MDC entre os números 28 e 42. De que forma eu vou apresentar o MDC? Apenas realizando uma multiplicação entre os números que destacamos aqui, ó, na decomposição, entre os números primos que foram divisores comuns. Olha, eu vou multiplicar aqui. 2 vezes 7, 14. Você pode apresentar assim, ó, 2 vezes 7, 14. Tá? Percebam que é muito mais simples apresentar o cálculo do MDC assim, por esse método prático. No estoque da fábrica de Mateus, há 3 rolos de corda com as seguintes medidas: 75 metros, tá? Ó, aqui, ó, 75 metros, 125 metros e 175 metros. Então, ele deseja dividir cada um desses rolos em pedaços iguais. Então, pedaços iguais, de forma que a medida de cada pedaço seja um número natural e o maior possível. Então, qual será a medida de cada pedaço da corda? E quantos pedaços ao todo ele conseguirá? Percebam que aqui, olha, fala divisão, maior, os pedaços têm que ser de tamanhos iguais, né? Algo que deverá ser comum entre eles, né? O tamanho dos pedaços. Então, nós vamos apresentar aqui o MDC entre os números 75, 125 e 175. Então, vamos apresentar, né, esse cálculo pela decomposição aqui em fatores primos, tá? Esse processo prático, tá? Então, nós vamos apresentar aqui o menor divisor primo, que divide 75, 125 e 175 ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui o número 5. 75, né, dividido para 5, nós temos aqui como resultado 15. 125 dividido para 5, nós temos aqui 25 como resultado. E 175 dividido para 5, nós temos aqui 35. Percebam que o 5 foi um divisor comum, tá? Então, nós vamos aqui destacá-lo, tá? Nós vamos circular. Então, agora o meu olhar se volta para o 15, o 25 e o 35. Então, vou apresentar um menor divisor primo que os divide. Eu tenho aqui o 5, tá? Como todos eles terminam em 5, então todos podem ser divididos por 5. Então, 15 dividido para 5, 3. 25 dividido para 5, 5. E 35 dividido para 5, 7. Percebam que o número 5 ele é um divisor comum, então nós vamos destacá-lo aqui, tá? Então, agora eu vou apresentar o menor divisor
primo entre os números 3, 5 e 7. Como eu sei que não há divisores primos comuns entre 3, 5 e 7, eu vou aqui, tá, apresentar apenas o divisor primo de 3, então, que é 3. 3 dividido para 3, 1. Da mesma forma, não há um divisor comum entre 5 e 7, né? Um menor divisor comum primo. Então, nós vamos colocar aqui apenas o do 5, que é 5. 5 dividido para 5, 1, tá? E aqui, reservar o 7. Agora, eu vou apresentar, tá, um menor divisor primo para 7, que é 7. 7 dividido para 7, 1. Agora, para apresentar o maior divisor comum entre 75, 125 e 175, nós vamos realizar aqui uma multiplicação entre os divisores que são comuns, tá? Então, nós temos aqui apenas o 5 e o 5. Então, 5 vezes 5, 25. Então, o maior divisor entre esses números é 25. Então, nós vamos voltar aqui no problema, tá? Na pergunta do problema. Então, qual será a medida de cada pedaço da corda? Então, cada pedaço medirá 25 metros. Então, cada um, né, desses pedaços medirá 25 metros. Vamos aqui a outra pergunta, tá? Então, quantos pedaços ao todo ele conseguirá? Percebam que o primeiro rolo tem 75 metros. Então, nós vamos dividir, né, 75 por 25, que é o tamanho de cada pedaço, tá? Vamos ver aqui quantos pedaços eu posso ter aqui com 75 metros. Então, nós vamos dividir 75 por 25. Nós temos aqui 3. Então, no primeiro rolo, nós teremos 3 pedaços de 25 metros. Vamos agora para o segundo, que tem, ó, 125 metros. 125, eu vou dividir aqui por 25, tá? Nós temos aqui como resultado 5. E agora, o terceiro rolo, que mede 175. Então, 175, eu vou dividir aqui por 25. Então, nós temos aqui como resultado o 7. Então, 7 pedaços de 25 metros neste rolo, mais 5 pedaços de 25 metros no segundo e 3 pedaços de 25 metros no primeiro rolo. Então, ao todo, nós temos aqui, tá? Ao todo, nós temos aqui 15 pedaços, tá? Então, serão 15 pedaços de 25 metros. E nossa aula termina por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.